3, 2, 1. Enem chegou. Ah! Meu Deus! Quem tá nervoso, coloca o dedo aqui, que já vai fechar e não adianta chorar. Eu não tô. Mentira, eu tô sim. Galera, vídeo pra gente assistir antes do Enem, com considerações gerais sobre a prova e a parte de português de maneira geral. Vamos lá. A gente vai chegar. Eu também vou fazer a prova do Enem com vocês. Eu gosto de fazer pra acompanhar bem o que vocês estão passando. Primeiro dia, a gente vai ter questões de humanas, de exatas, tirando matemática. Fácil demais. Lembrem-se de chegar com antecedência, levar caneta com material transparente, né? Não custa falar. A comida fora da embalagem. Segundo dia é o nosso dia, que a gente vai arrasar. É aquele dia que a gente fala, fechou, mandei muito. E com certeza vocês vão arrasar, eu tenho certeza. Então vamos lá. Qual que é a grande dificuldade do segundo dia? O tempo. A prova, ela é feita para não dar tempo de ser terminada. Ou seja, se começar a acabar o tempo e você fala assim, caraca, não terminei, não vou terminar, tá certo. Logo, o que vai diferenciar você de um outro candidato? A estratégia de prova. Então comece fazendo os itens mais fáceis. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Enem tem um método de correção em que os itens mais fáceis valem mais pontos. Então, se você tem faz um cálculo gigantesco em um que dá pra colocar uma regrinha de 3, vai pro da regrinha de 3, vai pro que você tem confiança. E se der tempo, não deixe itens em branco. Se der tempo, vocês vão para os itens mais difíceis. Então, essa é a estratégia primeira. E aonde a gente tem mais facilidade. Redação. Não deixem a redação para o último minuto da prova. Até porque ela leva um tempo que às vezes nós não temos tanta noção de qual que vai ser. Tem gente que começa já fazendo a redação. O que eu costumo fazer, que não é uma regra, mas assim é uma sugestão. A primeira coisa que eu faço quando eu pego a prova é ler o tema da redação. E enquanto eu vou lendo as questões de linguagens, eu vou elaborando o que eu acho daquilo, a argumentação e tudo. E então na metade da prova eu paro para fazer a redação. Redação, pelo menos 7 linhas. Lembrar de ler o tema com calma, com cuidado. Cada palavra do tema. Às vezes a gente esquece uma palavra e perde um ponto super à toa. Então, no Brasil, vamos lembrar então que é no Brasil, atualmente, vamos lembrar que é atualmente. Então, destrinchem esse tema e comecem a pensar na argumentação de vocês. Vocês têm que assumir um ponto de vista. Esse ponto de vista deve estar explícito no primeiro parágrafo. Depois, nos parágrafos de argumentação, vocês vão dizer, mas por que eu penso isso? Que eu sou a favor, que eu sou contra, ou dependendo de qual for o tema. E nessa hora da argumentação, é muito bom que a gente trace correlações. O que eu quero dizer com correlações? Então vamos lá. Li o tema. E será que eu já vi algum filme sobre isso? Será que eu já li algum livro? Será que eu já li alguma reportagem, li alguma pesquisa a respeito do assunto? Ou alguma disciplina da escola que tem a ver, questão de contexto histórico, por exemplo, ou questão de descobertas científicas? Essas correlações são boas para duas coisas. A primeira é que quando o nosso cérebro começa a fazer essas correlações, as ideias vão vindo mais fluidas pra gente. Então é mais difícil que aconteça aquele famoso bloqueio. E a outra coisa é que o Enem, ele tem assim, amor, paixão, idolatria por essas correlações. Inclusive, uma das competências do Enem é justamente perguntando se o candidato, ele sabe traçar essas correlações. Vale 200 pontos de 1000. Então é uma pontuação que vocês vão conseguir, vocês têm que conseguir. Então, sempre lembrando correlacionar, argumentar, argumentos, sem ficar no mundo de poliana, assim, de os grandes empresários são maus e os pobres são bonzinhos. E vamos tentar aprofundar mais a questão, ser mais objetivo, procurar mesmo essa objetividade na hora da redação.
E sempre lembrando também outra questão que é um ponto muito tranquilo de ser conquistado, que é o da intervenção. Então toda proposta vai te pedir uma intervenção, que é como se fosse uma solução para a problemática. E aí vocês vão dizer: as pessoas têm que se conscientizar, cuidado, evita. Se puder evitar a palavra conscientizar, é melhor ainda. Não que seja proibido, mas assim, sabe aquele negócio, amigo, não põe? Como é que então essas pessoas conscientizariam? Como é que o governo pode promover alguma ação para isso? Ou a mídia juntamente com o governo? Como é que a mídia teria um interesse em fazer determinada coisa? Ou qual área do governo iria cuidar disso? Então, tentem ser mais assim, quem, como, onde, ser mais específico, que aí vai ficar lindo, vai ficar assim, aquela coisa assim de chorei de emoção. Lembrando, redação do Enem não é para você escrever um tratado lindo, maravilhoso, à lá Machado de Assis. Redação do Enem é para vocês colocarem organizadinho, entre 4 e 5 parágrafos. Organização também é fundamental. E quanto à parte de português? Eu aposto muito nas funções da linguagem. Eu aposto muito em interpretação de textos de maneira geral. Então, tirinha, piada, essas são coisas mais recentes que eles trabalham muito pouco de gramática mais formal e muito de gramática ligada ao texto. Que é mais que pode cair em português? É a questão do preconceito linguístico, das variações linguísticas, né? Então, eu sou de Brasília. Com certeza quem tá me assistindo de outros estados tá estranhando, às vezes, o meu vocabulário, o meu sotaque. E isso diz respeito à variação mesmo de território. Então, isso pode ser cobrado. A parte de literatura vem muito de interpretação, aí é um pouco mais elitizado. Podem aparecer textos mais formais, mas nada que vocês não consigam. Leiam com calma, com cuidado, é o que eu sugiro para vocês. Sempre deixando os mais difíceis para o final. Espero que eu tenha ajudado. Eu tô torcendo por cada um de vocês. Eu estarei fazendo a prova também, então se vocês quiserem manter um contato assim de pensamento, eu vou tentando enviar as respostas por energia, certo? Eu sou Priscila Daledoni. Eu desejo a todos uma ótima prova e eu estou esperando as notícias, as boas notícias de vocês. Muito obrigada. Até mais!